Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário em que vocês estão assistindo essa videoaula aí. Então nessa videoaula apresentar para vocês a resolução dos exercícios que faltaram da lista 9 sobre campo magnético e começar a resolver os exercícios de receptores e geradores, que é a lista 8 que está disponibilizada aí no SIGA A. Tá? Então o exercício de número 8, onde eu tinha parado, diz o seguinte: uma corrente elétrica I constante atravessa um fio comprido e retilíneo no sentido indicado na figura 1. Figura 1 é essa aqui. Então, o sentido da corrente é esse. Ponto A, ponto B, 2 centímetros de distância do fio. 2 centímetros de distância do fio. O módulo do vetor indução magnética em cada um dos pontos A e B de uma reta perpendicular. Então eu botei o símbolo aqui, uma reta perpendicular. Poderia ter colocado pontilhados aqui assim. Isso. No ponto A e B, distantes 2 centímetros do mesmo, é igual a 4 vezes 10 na menos 4 Tesla. Não tem os sentidos, tá, pessoal, dos campos. Então aqui é só o módulo, não diz se está entrando ou se está saindo. Tá? Considere agora um outro fio também comprido e retilíneo, distante 2 centímetros, tanto de A quanto de B, cruzando com o primeiro, mas sem tocá-lo. Os dois fios e os pontos A e B estão praticamente no mesmo plano, como mostra a figura 2. Figura 2 é essa aqui. Tá? Praticamente no mesmo plano. Só não é praticamente no mesmo plano por causa dessa curvinha que tem aqui por cima do outro. Tá? Não estariam no mesmo plano. Se a corrente que atravessa o segundo fio no sentido indicado da figura também é I, qual será o módulo do vetor indução magnética resultante no ponto A, para a letra A, e no ponto B? Então os módulos dos campos a gente tem. Aqui é o A, aqui é o B. Vamos chamar esse fio aqui de 1. Fio 1. Fio 1. E esse que está atravessado de fio 2. Então esse aqui seria o B1A e o B1B. Percebam que a distância do fio 2 até o ponto A é a mesma distância de 2 centímetros, tá? Que tem em relação ao B. Então, se fosse calcular o B1, ou melhor, o BA2, ou B2A, para o fio 2, e o B2B, como a distância aqui é 2 centímetros, a corrente é a mesma. Percebam que na equação do campo, μ0i sobre 2πr, vai ter o mesmo I e o mesmo R. Então vai dar o mesmo campo que os anteriores. Então, os módulos são iguais. 4 vezes 10 na menos 4 Tesla. Vamos olhar os sentidos. Tá? Vou marcar em vermelho o sentido do fio 1. Então a corrente está para cima, todo lado direito tem campo entrando. Então aqui, campo entrando. Todo o outro lado tem campo saindo. Então aqui no A, campo saindo. Então eu teria assim, B1A, ou BA1, igual 4, 10 na menos 4 Tesla. O A está saindo. O B1B seria 4 vezes 10 na menos 4 Tesla entrando. Está entrando aqui no ponto B. Olhando esse fio que está atravessado aqui, os dois campos, tanto no A quanto no B, estão entrando. Tá? Corrente está para cá, campo em A entrando, campo em B entrando. Então eu escreveria... fiz em azul, vamos fazer em preto. Então eu escreveria aqui entrando e aqui entrando. Então B2A
é 4, 10 na menos 4 Tesla entrando. E o B2B é 4 vezes 10 na menos 4 Tesla entrando. Então, o B resultante em A tem um saindo e um entrando. Então, vai ser um menos o outro. Vai ser o B1A menos o B2A. Um está saindo, o outro está entrando. Os dois têm o mesmo valor. 4 vezes 10 na menos 4 Tesla, menos 4, 10 na menos 4 Tesla. Isso vai dar 0. Vai dar 0. O B resultante, o campo resultante em B tem um entrando e o outro entrando. Então vai ser a soma dos dois. B1B mais B2B igual 4 mais 4, 8. 8 vezes 10 na menos 4 Tesla entrando perpendicularmente. Então no A dá 0, no B está um campo entrando, que é o dobro do valor que tinha no ponto A ou no ponto B em módulo. Tá certo? Dúvidas ainda vocês podem perguntar depois na aula síncrona da semana sem ser a semana que vem, né? Na outra ainda. Vamos ver se vai dar tempo, né, pessoal? Acho que tem uma aula síncrona na sexta, vou avisar vocês. Exercício de número 9. Exercício de número 9. Tem um solenoide. Um solenoide assim. O enrolamento, se vocês perceberem, ele começa por cima, por cima, por cima, por cima e sai aqui por baixo. O que está dito aí? 1000 espiras, então N vale 1000. 1000 espiras. Comprimento 5 metros, então L 5 metros. Comprimento dele daqui até aqui, 5 metros. Num enrolamento idêntico ao da figura. Qual a intensidade do vetor indução magnética originada na região central pela passagem de uma corrente de 2 amperes? Uma corrente 2 amperes. E o sentido desse vetor no interior do solenoide. Aqui está o fio fazendo esse enrolamento. Então, para o solenoide, eu mostrei hoje à tarde que é N μ0I dividido por L. Então, o campo vai ser 4π 10 na menos 7 vezes... faltou o N. 1000 vezes 1000 espiras vezes 4π 10 na menos 7 vezes a corrente, 2 amperes, dividido pelo comprimento, que é 5. Eu vou fazer a conta deixando o π de fora na primeira vez e depois vou colocar o valor do π. Então eu vou fazer 1000 vezes 4 vezes 10 na menos 7 vezes 2 dividido por 5. Isso vai dar 1,6 π vezes 10 na menos 4 Tesla. Colocando o valor do π vezes π, isso vai dar 5,02603 10 na menos 4 Tesla. Então tá aqui o campo, pode ser qualquer uma das duas formas de escrever. Colocando o valor do π ou não colocando o valor do π.
Falta indicar o sentido. Regra da mão direita, o enrolamento está assim por cima. Faz a volta lá por baixo. Então a regra da mão direita muda, tá? Sentido da corrente na ponta dos dedos, sentido do campo no polegar. Tá? Então aqui dentro do solenoide, nós vamos ter corrente tá assim, campo tá apontando para a esquerda. Então teria campo assim, uniforme aqui dentro, apontando para cá, como se aqui fosse um norte e aqui fosse um sul. Então aqui está saindo assim e aqui está entrando. Então o norte está desse lado e o sul está desse lado. Tá bem? Bem simples o exercício. O exercício de número 10. Duas espiras circulares concêntricas. Então, a pensar concêntricas e coplanares são percorridas pelas correntes I1 e I2. O campo magnético resultante no centro da espira é nulo. Tá? Então, para o campo magnético ser nulo, eu vou ter uma espira percorrendo corrente nesse sentido. Então lembrem, corrente assim, campo está saindo dessa aqui, tá? Vou marcar em azul. Então essa aqui o campo está saindo. A outra espira, ficou, parece uma pera isso aqui. É para ser um círculo, tá, pessoal? Espira circular. Agora ficou parecendo um sapinho. Aí. A outra espira, concêntrica, mesmo centro, vai ter que ter campo entrando. Então se o campo está entrando, a corrente está em sentido contrário, ela está saindo desse lado. Tá? E 2. Ela está fazendo essa volta aqui. Tá? E aí tem campo entrando. Tá? Corrente para cá, campo entrando. Tá? Assim, as duas espiras. Tá? Bom, qual é o campo de uma espira? O campo de uma espira é μ0 I dividido por 2R. Então, um B1 vai ser μ0 I1 dividido por 2R1. O B2, da espira 2, vai ser μ0 I2 dividido por 2R2. Mas daí tem uma relação entre o R1 e o R2. Tá? Ali diz que o R1 é igual a 2R2 dividido por 5. Eu poderia dizer assim, vamos substituir, qual é a razão que tem que fazer? I1 e I2, tanto faz. Tá? Vamos escrever no lugar do R2, vou passar o 5 multiplicando e o 2 aqui para baixo. Então R2 é 5R1 dividido por 2. Vou colocar aqui μ0 I2 por 2 vezes o R2, que é 5R1 dividido por 2. Dá para cortar esse 2 com esse 2 aqui debaixo. μ0 I2 dividido por 5R1. Para se anular, o B1 vai ter que ser igual ao B2. O B1 está saindo, o B2 está entrando. Um vai ter que ser igual ao outro. Então, colocando a igualdade, B1 igual B2, eu fico com μ0 I1
por 2R1 igual μ0 I2 dividido por 5R1. Tá? Dá para cortar o μ0 que tem em cima nos dois. Dá para cortar o R1 que tem nos dois. Vou ficar com I1 igual, vou passar o 2 multiplicando, 2I2 dividido por 5. Como que é a razão entre o I1 e o I2? Vai ficar I1 dividido por I2 igual 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 é 0,4. 0,4. Então a resposta correta desse exercício seria a letra A, onde tem o 0,4. Tá bem, pessoal? Então, duas espiras, os raios são proporcionais, uma é a multiplicação do outro. Para o campo ser nulo, os dois campos, o campo resultante ser nulo, os dois campos têm que ter o mesmo valor. Quando faz isso, e usando a relação entre o R1 e o R2, vai aparecer a razão entre as correntes. Tá ok? Exercício de número 11. Exercício de número 11. Uma bobina chata formada de 50 espiras, então N igual 50. 50 espiras circulares de raio igual 0,1 metro. Sabendo que as espiras são percorridas por uma corrente de 3 amperes, a intensidade do vetor campo magnético no seu centro será de. Então, no centro da espira, bobina chata, é N vezes o campo de uma espira, μ0I dividido por 2R. Tá? Bom, então para nós, 50 vezes 4π 10 na menos 7, corrente 3 amperes, dividido por 2 vezes o R, que é 0,1. Vou fazer a conta. 50 vezes 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 0,1, ou por 0,2. Né? E deixo o π de fora. Então vai ficar 50 vezes 4, 10 na menos 7, vezes 3, está lá em cima, dividido por 0,2 aqui embaixo. Ponto 2. Isso dá 3 vezes 10 na menos 4, ou dá 3π vezes 10 na menos 4, Tesla. 3π vezes 10 na menos 4 Tesla é a letra A. É a letra A. De novo a letra A. Percebam que nas respostas, todas elas têm o π, tá, pessoal? Então não pode multiplicar o π aqui em cima. Multiplica só os números. Tá? 3π vezes 10 na menos 4 Tesla. O exercício de número 12 tem afirmações. E a ideia é marcar a afirmativa correta. Então, 12. A afirmação 1 diz que o módulo do campo magnético gerado por uma espira é diretamente proporcional ao seu raio. Então, lembrando que para uma espira circular é μ0I dividido por 2R. Então é inversamente proporcional ao R. Quanto maior o R, menor o campo. Tá? Então essa aqui é falsa. Tá? Não é diretamente proporcional ao raio. A número 2 diz que se a corrente elétrica que flui por uma espira for dobrada,
o campo magnético gerado por ela será 2 vezes maior. Então, se eu dobrar a corrente aqui em cima, do I eu for para 2I, o campo passa a ser multiplicado por 2, porque dobrou esse número aqui. Então, essa aqui é verdadeira. A afirmação de número 3 diz que o sentido da corrente elétrica não interfere na direção e sentido do vetor indução magnética. Interfere e bastante, tá, pessoal? Se a corrente for no sentido horário, ou anti-horário, melhor, o campo está apontando para fora. Se a corrente for no sentido horário, tá, o campo vai estar apontando para dentro da espira. Então, essa aqui é falsa. Falsa. Portanto, verdadeira, só a 2. Apenas a 2 é a letra E. Tá? Já vamos para 13. Tem que preencher as lacunas. Sabe-se que a Terra apresenta propriedades magnéticas, comportando como um imenso ímã. Próximo ao polo geográfico, existe um polo, e aí tem que ver quais são as opções que tem ali embaixo, tá? Que atrai o polo da agulha magnética de uma bússola. Então, se a gente pensar que a primeira afirmação é norte, tá? Então seria olhar a letra A, B e E. Se eu pensar que a primeira afirmação é norte, então ali eu estou olhando norte geográfico. Norte geográfico. Na primeira lacuna. Tá? Existe um polo sul magnético. Tá? Sul magnético. Sul magnético. Norte geográfico. Sul magnético. Que atrai o polo norte da agulha. Norte magnético. Isso é a primeira opção. Tá? Primeira opção. Se a primeira afirmação for norte, norte geográfico, sul magnético, norte magnético. Vamos ver se tem essa opção lá. Norte, sul e norte. Norte, sul e norte. A letra A. Norte, sul e norte. Positivo e negativo não poderia ser, porque positivo está associado com carga. Carga positiva, carga negativa. Tá? Se fosse sul geográfico, aqui seria sul geográfico, aqui seria norte magnético, seria sul, norte, e depois aqui sul. Tá? Sul, norte e sul. E aí não tem essa opção. Portanto, a resposta correta é a letra A também. Tá? Vamos para 14. Como é que nós estamos no tempo? 23 minutos, tá bem? Um fio condutor retilíneo muito longo, imerso em um meia, cuja permeabilidade magnética é. Então agora ele diz que o μ0 vale 6π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. É percorrido por uma corrente I. Não sabe o valor. Tá? A uma distância R igual a 1 metro do fio, a gente sabe que o campo, o módulo do campo é igual a 10 na menos 6 Tesla. Qual é o valor da corrente elétrica? Então, falou em fio retilíneo, B é μ0I dividido por 2πr. Tá? Isso aqui é para o fio retilíneo. Nós temos o valor do B, 10 na menos 6. Nós temos o μ0, que vale 6π vezes 10 na menos 7. Não sei o valor do I, é o que ele está pedindo.
dividido por 2π vezes o R de 1 metro, vezes 1. Então, se eu passar esse 2π, dá para cortar aqui, 2π com 6π, fica 3. O 1 não altera em nada a nossa conta. Então, eu posso dizer que o I é igual a 10 na menos 6 dividido por 3 vezes 10 na menos 7. 10 na menos 6 dividido por 3 vezes 10 na menos 7 é 3,33. Sim, 3,33. 3,33. Que é a resposta A. Tá dando tudo a letra A aí, essas aí. Letra A. O exercício de número 15. Mistura uma espira e um fio retilíneo. E a ideia é que o campo magnético seja nulo. Campo magnético seja nulo no centro da espira. Então tem um fio aqui em cima. Percorrido por corrente para cá. E tem uma espira aqui embaixo. A distância do fio até o centro da espira é 2R. Aqui é R, o raio da espira. E esse I aqui vale 62,8 amperes. E o campo aqui no centro da espira é 0. Vamos calcular o campo do fio. Então, o campo do fio, B, é μ0I dividido por 2π, R minúsculo. Que é a distância até o ponto aqui, vai ser 2R maiúsculo. Então, vai dar μ0I dividido por 2π vezes 2R. Nós temos o I. Então dá para colocar μ0 vezes 62,8 dividido por 4π, 4πr. 4π. Eu vou botar o valor do μ0, daí a gente some. Aqui 4π 10 na menos 7 vezes 62,8 dividido por 2 vezes 2, 4. 4πr. Dá para cortar o 4π com o 4π. Isso vai dar 62,8 vezes 10 na menos 7 dividido por R. O campo, isso aqui para o fio. O campo da espira é diferente. O campo da espira, no centro da espira, é μ0, vamos chamar de B1 esse aqui, de B2 da espira. É μ0I dividido por 2R. Pede para saber qual é a corrente I' na espira. Então aqui é I'. Para ser 0 o campo magnético aqui, o campo produzido pelo fio reto tem que ser igual o valor do campo produzido na espira, e eles têm que ter sentidos contrários. Vamos lá. Corrente está para cá. Vamos mudar de lado. Corrente está para lá. Campo está entrando. Como eu chamei esse aqui de fio 1, eu vou ter um B1 aqui entrando. B1 entrando. Então o B2 tem que estar em sentido contrário, tem que estar saindo. O B2 tem que estar saindo. Vamos colocar em verde. Vamos ver se vai aparecer lá. Aqui. Assim. Não apareceu muito. Vou colocar em preto. Então o B2 tem que estar saindo. Para o B2 sair, a corrente está no sentido anti-horário. Corrente I' está vindo para cá.
Vamos calcular o valor do I'. O B1 vai ter que ser igual ao B2. B1 igual ao B2. Vamos fazer. Ah, eu cortei o 4π, mas ali tem um Mi0 também. Tá, vamos deixar assim. Aqui vai dar 62,8, 10 na menos 7, dividido por R. B1 é 62,8 vezes 10 na menos 7, dividido por R, igual B2, que é Mi0 e linha dividido por 2R. O R está igual dos dois lados, eu posso cortar. Passa o Mi0 para o outro lado, eu vou colocar aqui em cima o I' igual, o 2 passa multiplicando, 2 vezes 62,8 vezes 10 na menos 7, dividido pelo Mi0, que é 4π vezes 10 na menos 7. Dá para cortar o 10 na menos 7. Vai ficar 2 vezes 62,8 dividido por 4π. 2 vezes 62,8 dividido por 4 dividido por 3,14, tá? Vai dar 10, exatamente 10. Então essa corrente I' vale 10 amperes. Percebam que eu usei aqui que o π vale 13,14. Se usar o π da calculadora vai dar um número quebrado, aí bem pertinho do 10. Tá certo? Então com isso a gente encerra os exercícios de campo magnético. E eu vou começar a corrigir aqueles associados com o gerador e o receptor. São exercícios novos, eu acabei colocando hoje ainda para vocês aí no Siga, mas serve de treino, tá, pessoal? Eu vou propor que vocês resolvam alguns deles. Tem alguns aí de vestibular. Tá? O primeiro exercício de gerador. Primeiro exercício de gerador. Primeiro exercício de gerador. Diz que uma pilha possui FEM. Então, FEM é o epsilon, igual 1,5 volts. E a sua resistência interna vale 0,1. Tá? Então, falou em pilha, nós estamos pensando em gerador. Qual é a equação do gerador? O gerador diz que a DDP entre as extremidades da pilha, U, é igual a epsilon menos RI. Tá? Então, quando tiver em curto-circuito, então a pilha que tem uma força eletromotriz, epsilon, tem uma resistência interna, e isso aqui é a nossa pilha. Tá? Aqui está a parte positiva da pilha, aqui está a parte negativa. Tá? Isso aqui. Bom, o que pede? Qual é a tensão entre os polos da pilha quando ela se encontra em circuito aberto? Então, circuito aberto é pegar o circuito aqui e deixar ele assim, sem ter nada conectado. Se não tem nada conectado, falou em circuito aberto, nós estamos pensando em I igual a 0. Tá? Vamos lá para a equação do gerador. Aqui a DDP vai ser a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui. Tá? Assim. Então o U vai ser igual a epsilon menos R vezes 0. Ou seja, dá o próprio epsilon, que é 1,5 volts. Então falou circuito aberto, a diferença de potencial nas extremidades da pilha do gerador é igual à força eletromotriz, 1,5 volts. Letra B.
Qual a tensão entre os polos da pilha se ela estiver fornecendo uma corrente elétrica de 2 amperes? Agora tem uma lâmpada aqui embaixo, uma outra resistência R, tá? Tá ligado a uma outra resistência R, então vai aparecer uma corrente no circuito. Corrente no circuito nesse sentido. Tá? E aqui está a lâmpada. Bom, então agora o U vai ser igual o epsilon 1,5 menos o R, que vale 0,1, vezes o I. Quando o I, a corrente, for de 2 amperes, no lugar do I eu ponho 2, vai ficar 1,5 menos 0,2, ou seja, 1,3 volts. Então ligou ao circuito uma resistência que vai dissipar a potência da pilha, a tensão cai. Uma parte da tensão fica no resistor interno da pilha, do gerador, e só sobra aqui nessas extremidades aqui uma diferença de potencial de 1,3 volts. Ligando-se a pilha a uma lâmpada de menor resistência, ela passa a fornecer uma corrente de 4 amperes a esta lâmpada. Qual é, nesse caso, a tensão entre os polos da pilha? Então, na letra C, nós vamos ter U igual 1,5 menos 0,1 vezes a corrente. A corrente agora é 4. Se a corrente é 4 amperes, vai ficar 1,5 menos 0,4. Isso vai dar 1,1 volts. Então consumiu mais corrente, mais tensão ficou em cima da resistência interna. Caiu para 1,1 a diferença de potencial nas extremidades da pilha. Qual a corrente de curto-circuito? Agora, quando fala curto-circuito, a gente liga por um fio sem resistência as duas extremidades da pilha. Isso aqui é um curto-circuito. Então, quando eu coloco um curto-circuito, esse U aqui fica zero. Por quê? Porque não tem diferença de potencial nas extremidades. Tá? E essa equação aqui vai ser a corrente de curto-circuito. Vai estar associado com a corrente de curto-circuito. Então, no curto-circuito, vou deixar a nossa equação do jeito que estava aqui. Vou apagar aqui, ó. Tá? Então, aqui. U é epsilon menos RI. Então, no curto-circuito, implica que o U é igual a zero. Então, se o U é igual a zero, eu fico com... Vou passar o RI para o outro lado. Aqui é zero. Zero igual a epsilon menos RI. Passo o RI para o lado esquerdo. Fico RI igual a epsilon. E aí eu já posso chamar de curto-circuito. CC. Então, o I de curto-circuito é o epsilon dividido pelo R. Tá? Temos o valor da força eletromotriz, temos o valor da resistência interna. Então, essa corrente de curto-circuito é o epsilon pelo R, resistência interna, 1,5 dividido por 0,1, o que dá 15 amperes. Essa é a corrente de curto-circuito. Utilizando os valores obtidos no exercício, construa um gráfico da diferença de potencial entre os pontos A e B, entre os pontos A e B da pilha. E aí eu vou ter que lembrar os pares aqui. O que nós tínhamos? Nós tínhamos que quando a corrente era 2 amperes, a diferença de potencial VAB, que eu chamei de U, dava 1,3. É isso? Vamos ver.
1,3 volts. Tá? Quando a corrente era 4 amperes, a diferença de potencial deu 1,1 volts. E quando deu o curto-circuito, nós chegamos em 15 amperes e aqui o U igual 0. Tá? Então dá para construir o gráfico. Para construir a curva característica, nesse eixo a gente põe a diferença de potencial e nesse aqui a gente põe a corrente. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 amperes, 2 amperes aqui, 4 amperes aqui. Quando a corrente for zero, também tinha quando a corrente era zero, circuito aberto, o U era 1,5. Então aqui começava 1,5, vamos botar aqui 1,4, 1,3, 1,2, 1,0. Tá? Então aqui esse ponto, corrente é 0, U vale 1,5. Corrente é 2, vale 1,3. 1,2, 1,3. Faltou 1 aqui, né? Falta mais 1 aqui. Aí. 1,3. 1,3. Esse ponto. Corrente igual 4, 1,1. 1,1. E aí traça essa reta assim e vai chegar lá no 15. Aqui, ó. Então quando o ICCU for 0, tá aqui a curva característica do gerador. Característica. Curva característica. Curva característica, tá? Do gerador. Assim. Do receptor ela é uma curva inclinada para cima, uma inclinação positiva. Tá bem? Vamos adiante. Nós estamos ali com 42 minutos. Quando fechar 1h, 1h10, a gente para. E aí a gente continua nas outras aulas. O número 2. Um gerador de FEM igual a 200 volts. Então o epsilon 200 volts. Resistência interna igual 5 ohms. Está ligado a um resistor de 35 ohms. Então tem um R grande, 35 ohms. Aí assim o circuito. A resistência interna tem o gerador, barrinha menor, barrinha maior. Está ligado a uma resistência externa aqui de 35 ohms. E aqui está o gerador. Tá? Aqui está 200 volts. E aqui a resistência 5 ohms. É esse aqui o circuito, o gerador é só a parte de cima. Tá? O gerador é só a parte de cima. Determine a corrente no circuito. Tá? Então a corrente é a lei de Pouillet. Eu disse que a corrente era o epsilon dividido pelo R mais o R. Ou seja, 200 volts dividido pelo R minúsculo associado com o R maiúsculo em série, tá? 5 mais 35 vai dar 200 dividido por 40, que é 5 amperes. Tá? Isso é a letra A. Na letra B, pede a queda de tensão na resistência interna. Então, letra B, pede a diferença de potencial que vai ficar em cima dessa resistência. Então, se a gente lembrar que o RI, se eu pegar no resistor interno, vai ficar o R minúsculo vezes o I. O R minúsculo é 5 ohms e o I é 5 amperes. Isso vai dar 25 volts. Tá?
25 volts em cima desse, tá? Então vai sobrar 175 volts daqui até aqui, tá? A tensão fornecida pelo gerador. Então agora, U é epsilon menos RI. Nós temos a tensão que ele quer calcular. O epsilon é 200, o R é 5 e a corrente é 5. 200 menos 25 dá 175 volts. Na letra D, a corrente de curto-circuito. Então, o curto-circuito, eu coloco o U igual a 0. Então, nessa expressão aqui em cima, eu fico com I de curto-circuito igual epsilon dividido pelo R minúsculo. Então, vai dar 200 volts dividido por 5 ohms, que dá 40 amperes. Então, 40 amperes é a corrente de curto-circuito. A tensão entre seus terminais, estando o circuito externo aberto. Então, se tivesse uma chave aqui e deixasse o circuito aberto assim, não vai ter corrente no circuito. Então, a letra E, a gente usa o I igual a 0. Então, o U vai ser igual a epsilon menos R vezes 0. Ou seja, o U igual ao epsilon, que é 200 volts. Tá bem? 46 minutos. Tem ainda... São 11 exercícios. Vou resolver até o 4, tá, pessoal? E deixa esses demais aí para vocês irem treinando. E aí eu resolvo na próxima aula. Tá? Então agora, no número 3, tem uma figura, tem um circuito com uma associação de geradores. Não, um gerador e duas resistências em paralelo. No circuito da figura, um gerador de força eletromotriz. Aqui tem uma fêmea. 8 volts. 8 volts. Resistência interna 2 ohms. Está ligada a duas resistências conforme o indicado. As resistências estão em paralelo. Resistência está em paralelo. 4 ohms e 4 ohms. Então, se a gente olhar essa associação em paralelo aqui, o resistor equivalente é a metade dos dois, é 2 ohms. Tá? Ou faz 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4, dá 2 ohms. Então, o nosso circuito é assim. A resistência interna 2 ohms, a bateria, o epsilon, a força eletromotriz 8, e aqui tem uma resistência de 2 ohms. Tá? Encontre a DDP entre os terminais A e B. Diferença de potencial daqui até aqui. Vamos calcular a corrente primeiro. Corrente, lei de Pouillet, epsilon por R minúsculo mais R maiúsculo. Aqui não é um R, é ohm, tá? 2 ohms, assim. Então o I é igual a 8 volts dividido por 2 mais 2. Esse 2 da resistência interna mais esse 2 aqui. 8 dividido por 4 dá 2 amperes. Temos a corrente. Então a DDP, U, é epsilon menos R vezes I. Então a DDP vai ser o epsilon, que vale 8 volts, menos o R, que é 2 ohms, vezes a corrente que nós achamos que é 2 amperes. Então vai dar 8 menos 4, vai dar 4 volts. Tá? 4 volts. E na letra B pede as potências total
a potência útil e a potência dissipada. Então, quando fala potência total do gerador é εI. O epsilon vale 8, o I vale 2, então vai dar 16 watts. Potência útil vai ser o U vezes o I. O U deu 4 volts, vezes a corrente, que deu 2 amperes, então dá 8 watts. É a que está sendo liberada para o circuito. Tá? E a potência dissipada é o R I ao quadrado. O R vale 2, o I vale 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 4, 8 watts. Então, os 16 watts que nós tínhamos de potência total, 8 watts foi distribuído para essa resistência aqui, e os outros 8 watts ficou dissipado aqui na resistência interna. Tá? A soma dos dois dá a potência total. Tá bem? Vamos fazer o 4 e vai ser o último para essa nossa aula. 50 minutos. Para não ficar uma aula muito longa. Depois a gente resolve os demais na próxima aula. O exercício de número 4 tem um outro circuito, agora com uma associação de geradores. São dois geradores. Então, aqui o ponto A, um gerador de 100 volts, um resistor interno de 2 ohms, um outro gerador 60 volts, resistência interna 3 ohms. Aqui o B está ligado a um circuito externo que tem aqui uma resistência de 20 ohms, outra resistência de 5 ohms e aqui uma outra de 10 ohms. Se eu fizer isso aqui em série, vai dar uma carga, que é o que está sugando lá dos geradores, 25 mais 10, 35 ohms. Eles estão em série, tá? Bom, o gerador equivalente, a gente consegue calcular somando as diferenças de potencial, porque são dois geradores em série, tá? Então, na letra A, o gerador equivalente vai ser o ε1 mais o ε2. Aqui está o ε1, aqui está o ε2. Então vai ser 100 volts mais 60 volts, vai dar 160 volts. A resistência interna do circuito equivalente vai ser o R1, que é esse aqui, mais o R2, porque ele está em série, mais o R2, então é 2 ohms, mais 3 ohms, 5 ohms. Então, todo esse circuito aqui de cima, eu vou representar por um único gerador de 160 volts, com a resistência interna de 5. Tá? Então, esse circuito aqui virou esse circuito aqui. Aqui está o A, uma bateria, acho que o sentido é o contrário, tá? Aqui é menor, maior, 160 volts, uma resistência interna de 5 ohms, e a resistência equivalente aqui embaixo a gente já tinha calculado, 35 ohms. Tá? Aqui está o ponto B. Ele pede na sequência qual a corrente que circula no circuito. Então, na letra B, lei de Pouillet, epsilon dividido por R mais R, R minúsculo mais R maiúsculo, 160 volts por 5
mais 35 vai dar 160 por 40, que é 4 amperes. Na letra C, pede qual a DDP entre as extremidades A e B do gerador. Então, esse gerador equivalente vai ter a mesma equação do gerador que nós tínhamos antes. U é epsilon menos RI. Como aqui é A e B, poderia ter escrito UAB. Então, UAB, o epsilon é 160 volts, o R vale 5 ohms, menos 5 ohms, vezes a corrente, que é de 4 amperes. Então, vai dar 160 menos 20, 140 volts. Tá bem, pessoal? Então, na próxima aula, a gente corrige os demais, até dar um tempo para vocês irem assimilando esses exercícios, assim como foi feito para o início desta aula. Eu deixei hoje à tarde para vocês um tempo aí para vocês irem resolvendo, não chegar de cara e já ir olhando a resolução, tá? Então vale também para essa lista aqui. Então ficou do 5 ao 11 aí, ficou 6 exercícios, não, 7 exercícios, para resolver, se eu não pulei nenhum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 exercícios, tá? 7 exercícios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercícios. Tá, pessoal? Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para quem está fazendo de dia, boa noite para quem está à noite e boa tarde para quem está estudando à tarde. Tá? Até a próxima. Obrigado.